O jornaleiro, mais uma vez, falando sobre o consumidor, os direitos do consumidor, os deveres do consumidor, os deveres também dos fornecedores. Nós estamos com a diretora do PROCON, a Harriet Hackbart, ela que está fazendo um trabalho em São Bento do Sul, que não vem só para esse fim de ano, mas um trabalho permanente. Primeiro, neste fim de ano, as principais preocupações do PROCON para manter aí o direito do consumidor. Bom dia ao público também. Na verdade, é muito importante que o consumidor exija seus direitos, né? O fornecedor ele tem obrigação de fornecer nota fiscal, mas muitas vezes isso não acontece. Então, o consumidor tem sim que exigir essa nota fiscal, por exemplo, porque é esse documento que vai trazer a data da compra, o valor pago, o produto, né, bem especificado. É com esse documento que a gente pode exigir uma garantia do fabricante ou da loja, né, como for o caso. Então, assim, exigir seus direitos são os documentos básicos, né, numa relação de consumo. E a nota fiscal ela pode ajudar também a cidade de que forma? Ela acaba contribuindo com os impostos, né? No caso, por exemplo, de uma prestação de serviços, porque a gente pensa que o consumidor só é consumidor quando ele compra alguma coisa, mas quando ele recebe uma prestação de serviços, também acontece a relação de consumo. Agora, Harriet, uma preocupação neste fim de ano, de uma prática que já vem de muito tempo. A falta de etiquetas nos produtos expostos nas vitrines. Tens trabalhado para combater essa prática? Sim, nós temos recebido algumas denúncias, existem alguns procedimentos de ofício também pelo PROCON, né? E exigindo a precificação dos produtos de vitrine, né? Na verdade, o nosso consumidor ele também pode agir como fiscal e denunciar no PROCON ou exigir que a loja faça a precificação, né? Esse preço, o PROCON não diz como tem que acontecer, mas a loja tem que deixar bem claro para o consumidor o preço à vista, o preço a prazo e de uma forma visível, que o consumidor não tenha que se esforçar para conseguir ler, porque às vezes o preço é tão pequenininho que daí você notifica a loja, não, mas tinha o preço, mas ninguém leu, ninguém consegue ler, precisa quase de um microscópio para ler, né? Então, tem que ser bem claro e visível, né? Quando se fala de exposição de preços, conversávamos um pouco antes também, existe uma preocupação do PROCON com relação padarias, supermercados, o que acontece? Então, isso também é bem importante. Todos os produtos expostos no mercado, eles têm que ter o preço, né? Isso já acontece bem hoje, está bem legal, mas o que acontece que tem muito problema ainda é a padaria dos mercados, né? Ela não diz o que é aquele produto e qual o preço daquele produto. Então, o ideal é exigir que se tenha ou o nome do produto, quando existe uma tabela de referência, ou em cada produto dizer o nome e o valor, de repente também o sabor daquele produto, né? Porque o consumidor ele tem que não precisar ficar perguntando o que é aquilo, qual o preço daquilo. Isso tem que estar visível, né? A amostra para o consumidor. Outra coisa que observamos também é que o PROCON já realizou aí nesse mês de novembro e dezembro uma série de notificações relacionadas a quê, principalmente? As notificações que aconteceram, algumas de ofício ou por denúncia, foram especificamente a questão de vitrine, de preço, né? Que as vitrines não têm preços visíveis, ou está sem preço, ou falta preço de alguns produtos, né? Então, é mais nesse sentido, assim, de orientar também as lojas, né? Porque a gente vê que existe algum despreparo do lojista, né? Ele abre o comércio dele, mas ele não vai atrás das informações necessárias para manter o comércio dele funcionando dentro da lei, né? Com relação a compras, com relação a produtos, passa o Natal, muitas vezes as pessoas vem uma enxurrada de reclamações para o PROCON. E o PROCON tem que resolver. É o problema do móvel que não foi entregue, é o problema da televisão que não apresentou as mesmas especificações que o cliente viu na loja. Quais as recomendações para a hora da compra, no sentido de evitar aborrecimento posterior? Então, quando a compra acontece de forma física, numa loja física, né, por exemplo, uma roupa, é importante que a pessoa tenha certeza daquilo que ela está levando, que aquilo vai servir, que é o modelo ideal. Porque a loja ela não tem obrigação de trocar.
ela tem obrigação de trocar quando a compra é em loja virtual, pela internet. Então, assim, às vezes tem lojas que trocam, que dizem, você pode trocar em até tantos dias. Essa informação de que pode ser trocado o produto, ela tem que ser escrita. O consumidor tem que exigir que seja escrito, porque se ele chegar no dia seguinte, não, a gente não troca. O código do consumidor, ele não exige essa troca, né? Então, é importante cuidar com isso. Outra coisa importante, muita gente compra as coisas pela internet, né? Os produtos pela internet. É importante você ter certeza daquilo que você está comprando, as especificações, mas principalmente a loja, né? Pesquisar aquela loja. Então, a gente recebe muito por WhatsApp, por SMS, links de lojas. Não clicar naquele link para fazer a compra. O nome é da loja X, então eu vou lá no Google, procuro a loja X e entro naquele site, para evitar fraudes, porque existem muitos sites duplicados por fraudadores que parecem ser o que eles não são, na verdade. Eles têm a mesma cara, né? Eles emitem boleto no nome daquela loja, só que o dinheiro não vai para aquela loja, e daí você não recebe o produto. Então, é muito importante você ficar de olho para ver se aquela loja realmente existe, né? Em caso de necessidade de orientações, qual a recomendação? Pode ligar para o PROCON, né, o telefone 151 ou 3634.001, ou vir até o PROCON que a gente pode fazer orientações. É importante sempre guardar os documentos que você receber, né, nota fiscal, cupom fiscal, todos os documentos que você receber, deixar guardados pelo menos pelo prazo de garantia, né? Que se ocorrer algum problema com esse produto, existe a possibilidade de troca, né? Lembrando que os produtos perecíveis são 30 dias e os não perecíveis 90 dias. Claro que existe ainda a garantia do fabricante, que geralmente é de 1 ano. Existe também, além dessa garantia de 1 ano, a garantia estendida, que normalmente ela é cobrada do consumidor, né? Então, você contrata aquela garantia estendida, né? Então, é importante sempre guardar os documentos para que, num possível problema, você tenha como comprovar a sua compra, data, valor e etc, né? Muito bem, o jornaleiro encerra aqui essa conversa com a diretora do PROCON, a advogada Harriet Hackbach.